Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje esta mesa está brilhante. Alguém ousou dizer que não teríamos dois hosts carecas nessa mesa, Ivan? Deco, Marco Arte. Pois é, dançou, caiu. Fez essa arte. Hoje, mas, enfim, apesar de que nós dois aqui do lado estamos brilhando, com a mente brilhante, nosso convidado também tem um topetinho, Ivan. Veio pra contrastar, né? É. Hoje não é só careca na mesa, graças a Deus. Porque semana passada, né, nós tivemos o Douglas. Uhum. Imagina, 3 carecas. 3 carecas, né? Seria lindo. Vai ser, ainda vai ser. Gente, tudo bem com vocês? Aqui Ricardo Barbie, do meu lado, Ivan Lopes, meu grande amigo, filho na fé. Já tá pai de alguns, já também, já sou vô, então. Graças a Deus, Ivan. Mas, Ivan, conta pra nós aí, quem é que tá aqui? Está aqui conosco hoje, nosso grande amigo aí, irmão. Conheci faz pouco, mas já tem muita história pra contar. Pouco que eu tive relacionamento aí com o Diogo Vaz. É isso aí. Para nós é uma alegria muito grande, né? E eu tenho certeza absoluta que, eu sempre gosto de dizer, né? Deus, ele não une pessoas, né? Ele é especialista em unir propósitos. E se nós estamos aqui hoje é porque alguém precisa ouvir um pouco dessa nossa conversa. Ô, Ivan, que voz de radialista, hein, cara? Vamos trocar com esse cara. Tá bonito, tá bonito. Diogo, conta um pouquinho pro povo que tá vendo aí, quem é esse Diogo que tá aqui na nossa frente? De onde é que saiu esse cara? Então, o Diogo saiu lá de Goiás, né, há 37 anos atrás. Eu nascia no estado de Goiás e debaixo de uma promessa da minha mãe, onde depois de muito tempo tentando engravidar e ela já havia desistido, e Deus disse para ela que ela teria um filho. E aqui estou eu, né? Que então legal. Meio Isabel, essa mãe. eu gosto de dizer que Deus já tinha preparado algo lá, porque ele sabia que ele precisaria. E hoje eu vejo muito que o fato de eu sair lá de Goiás e todo o processo, tudo que aconteceu para que eu esteja aqui hoje em Santa Catarina, foi um propósito, foi um tempo de preparação que eu vivi em Goiânia, até o dia que Deus me tirou de Goiânia, me trouxe para cá. A gente veio por procura de profissional, algo melhor. Só que, na verdade, Deus já tinha traçado um plano e a gente agradece muito hoje, porque Deus nos tem colocado em propósito, em união com pessoas, onde nós fazemos hoje o que mais amamos, né? Quando eu falo nós, vocês estão falando, sempre eu falo nós, porque eu refiro à minha família, né? Hoje, tanto eu, a minha esposa e os meus filhos, nós entendemos esse propósito, que é levar o evangelho, e nós temos feito isso com muita alegria e com muito temor também. Quantos filhos tu tem? Diogo? 3. 3? Como é Três que é o nome filhos. deles? Quantos anos tem? Tenho a Ana Beatriz, eu tenho o Davi e tenho o Arthur, que é o caçula. 3 filhos. Mas eles são pequenininhos? São adolescentes? Não, tem a minha, que é mais velha, né? A Ana Beatriz é mais velha. E aí tem o Arthur, que é o pequenininho, que é o caçula. E tem o Davi, que é o do meio, que tá aí já. Daqui um dia ele vai estar aí também, falando um pouco com vocês aí. O Davi eu falo que tem muitos chamados, né? Eu olho pro Davi e eu falo assim, meu Deus, é uma incógnita ainda, né? Porque ele se aponta para cada ministério, toda hora ele fala assim, cara, parece que tem dom de pastor, tem dom de evangelista, tem dom... Eu falei assim, ele vai se achar, daqui um pouquinho ele vai se achar e o Brasil vai conhecer ele, em nome de Jesus. Cara, amém. O nome dele já é, né? O É, nome dele já Davi, forte. né? Davi é um nome forte. Não, e o testemunho, meu Deus, o testemunho dele é surreal, assim, é algo que não tem, como se diz, é algo muito incrível. Um dia a gente vai falar sobre isso, é bem bacana. Ô Diogo, e como é que surgiu essa história de ser evangelista? Então, Tu já é crente de berço? Sim. Eu cresci em uma igreja onde eu me questionava muito, né? Depois que eu comecei a entender, me questionava sobre muitas coisas que eu via e ouvia, não na igreja, mas o que eu aprendia, né? Eu acho que a gente tem muita coisa legal para falar do que falar de igreja, falar essas coisas. Acho que, né, acho que a geração que a gente vive hoje não tem mais espaço para isso. Só que a gente pode se questionar, né? E eu me questionava muito sobre entender por que eu ia para a escola e eu não conseguia entender, tipo assim, poxa, por que os meus amigos
não podem também ser da igreja, né? E isso eu pequeno e eu ouvi aquilo, e eu lembro que aconteceu algumas coisas lá na minha escola que me chamavam muita atenção. Porque eu olhava para os meus amigos e eu não via os meus amigos dentro da minha igreja. Eu falei assim, cara, nunca vai entrar dentro da minha igreja. Eles nunca vão conseguir se adaptar com o sistema da minha igreja, né? E aquilo era muito... E aí eu conversava com as outras pessoas, não, porque não pode, tem que ser só nessa igreja e tal. E eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí essa mente foi crescendo desse jeito. Cheio de indagações, cheio de pergunta. E um dia aconteceu algo na escola que me marcou muito. Eu cheguei na primeiro dia de aula, assim, primeiro, segundo dia de aula, e eu lembro que eu fui pra jogar bola na quadra, e aí, de repente, não gostaram muito de eu jogando bola lá, me tiraram do time muito rápido, assim, acho que não tinha muito talento pra jogar bola. E aí, quando eu saí da quadra, fui procurar ali meu tênis, tinha roubado meu tênis, rapaz. E eu fiquei desesperado, um tênis novo, minha mãe tinha acabado de comprar esse tênis pra mim. E ali, fui procurar o tênis, aí um rapaz chegou e falou assim, Diogo, cara, esquece esse negócio desse tênis aí, porque pegaram o seu tênis, mano. Aqui é escola pública, primeiro dia que você tá aqui e tal. Isso aqui é totalmente diferente. E eu, meu Deus, e agora? Como é que eu vou chegar em casa descalço, né? E aí, aconteceu uns BO, e aí ele falou assim, olha, quem pegou seu tênis foi fulano. Vai lá atrás. Se você quer, então... se eu fosse você, eu deixaria pra trás. Eu falei, não, eu vou lá. É o meu tênis, ué. Tá louco? Eu não posso deixar. E fui lá e arrependi, né? Porque eu não devia ter ido. Uhum. Chegou lá, o cara era desse tamanho. E aí rolou toda uma confusão. E só sei que ele me devolveu meu tênis meio assim que na marra, assim. Aí no final ele falou assim, olha, você quer saber do negócio? Pode levar seu tênis. Mas lá fora a gente conversa. Meu irmão... não sei se vocês já tiveram o privilégio de ouvir isso. Isso já deu até filme, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Te pego lá fora. Te pego lá fora. E aí eu fui pra casa apavorado. Aí no outro dia não queria ir pra escola de jeito nenhum, porque eu sabia que o negócio lá pra mim tava feio. Minha mãe não deixou. Acabei que eu fiquei em casa, não fui. E aí no meio da manhã, assim, chegou um amigo na porta de casa e falou assim, ó, Diogo, você não foi pra escola? Eu falei assim, não tem como eu ir, né? Ele falou assim, olha, não precisa preocupar, não. Porque não teve aula. Mas o que foi? Não, teve um assalto lá no centro de Goiânia, e 2 alunos inventaram de fazer um assalto e trocaram um tiro com a polícia e um deles morreu. E um tá no hospital. E era um menino. E eu falo que esse acontecimento começou a gerar algumas coisas na minha cabeça, porque algumas pessoas pensaram... Qual que era o primeiro sentimento que eu poderia ter sentido? Era um alívio. Né? Mas não. O sentimento foi assim, cara, uma pessoa morreu, e eu tive a oportunidade de talvez fazer a diferença na vida dela, né? E isso começou a gerar muita coisa na minha cabeça. Falei assim, cara, quem são as pessoas que estão do nosso lado? E eu sempre penso muito isso, né? Às vezes você passa por pessoas, está com pessoas, convive com pessoas, e você não sabe o que vai acontecer com essa pessoa daqui a algumas horas. Nós não sabemos, vocês não sabem o que vai acontecer comigo, e eu não sei o que vai acontecer com vocês. Então, o pouco que nós temos... Né, o pouco que nós temos, porque nós não temos muito, mas o pouco que nós temos, nós somos obrigados a compartilhar e levar para as outras pessoas. E eu acho que o evangelista começou a nascer aí, a olhar para as pessoas. A minha mãe conta que teve uma cena na escola que às vezes ela notava que eu chegava da escola com muita fome. Muita fome. E ela não entendia, porque ela colocava o lanche para mim. E aí um dia ela pegou e falou assim, eu preciso ir na escola. Aí ela foi na escola e falou, professora, eu preciso saber o que está acontecendo. Aí falou assim, olha... Na verdade, é um problema o Diogo. Porque tem alguns alunos aqui que são bolsistas. E eles não têm lanche. E o Diogo não come. Ele pega a comida dele e dá para os outros meninos. Eu não lembro disso. A minha mãe conta. Eu era muito pequeno na época. Quantos anos você tinha nessa série? Não sei. Tava na primeira série? Tipo... 7 anos, 8? Isso, por aí, mais ou menos. Então a minha mãe conta muito isso, né? E aí eu começo a falar assim, gente... Eu acho que desde lá, assim, Deus já vinha me formando para isso. E aí eu lembro que quando as coisas foram acontecendo, a vida foi normalmente, faculdade e tudo. E aí eu conheci minha esposa, ainda na outra igreja, uma igreja que não fazia muito trabalho de evangelismo, assim. E aí quando eu vim para Santa Catarina, quando eu cheguei em Santa Catarina, a gente mudou de igreja. E aí, nessa mudança de igreja, começou a aparecer... Tipo, a mente começou a abrir para outros ares. E eu lembro que um dos pastores da igreja chegou e falou assim, olha,
você tem muito jeito com adolescente, vou te colocar como líder de adolescente. E eu, maravilha, top. E aí, quando eu comecei com líder de adolescente, e eu chamei com eles e conversei, tá, me fala, qual que é o melhor momento, assim, do ministério e tal, assim, Thiago, Diogo, é o congresso. O congresso é uma vez por ano, e quando tem esse congresso, tipo assim, é o ápice do ano, é a festa que a gente faz tudo. Eu falei assim, tá, e o que precisa ser feito para ser um congresso bom? Eu falei assim, tem que ter um bom cantor, tem que ter um bom pregador, tem que estar muito bem, tá? Eu falei assim, beleza, então vamos lá. Então, quem é o top aí da atualidade? Ah, tem uns cantores que é lá do norte que é bom e tal. Não vou falar o nome. E aí... Isso já estava aqui em Santa Catarina. Já estava aqui. E aí eu falei assim, não, fechou. Então vamos trazer esses cantores. É muito caro. Eu falei, cara, caro é nome de japonês. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos vender pizza, vamos fazer cantina, vamos fazer o que for, vamos trazer. E eu acho que tudo foi um processo, né? Deus faz as coisas... Às vezes eu fico, Deus, por que você deixou isso acontecer? Né? Tudo tem um... Se o senhor sabia o resultado, para que você deixou? Eu acredito que vocês também questionam, né? Mesmo que assim, é errado, mas a gente questiona. Deus, por quê? E aí, às vezes, sempre Deus responde também, né? Você precisava passar por esse processo para você entender lá na frente o que iria acontecer, qual que era. E aí a gente trabalhou, eu lembro que teve um dia, cara, que era quase 10 horas da noite. A mesa da minha casa tava toda bagunçada. E a gente fazendo pizza e fazendo coisa para vender, para pagar o dinheiro dos cantores, né? E veio o congresso. Trouxemos os cantores, hotel e avião e tudo, e aquele negócio todo. A igreja ficou, tipo, eufórica, assim, porque nunca tinha tido aqueles cantores numa igreja pequena de bairro, e tanto que a polícia teve que ir na porta da igreja para controlar o trânsito, porque, sabe, deu muita gente na porta da igreja, a igreja super lotou, e era 2 dias de congresso. Aí no segundo dia, quando o pessoal descobriu, aí que lotou mais ainda. E aí no segundo dia, eu estava em cima do púlpito, cansado, mas vocês já organizaram um evento, você sabe como é que é. Quando o evento tá acontecendo, às vezes dá aquele, sabe, meu Deus, deu certo. E eu de cima do púlpito, e a igreja estava num momento muito, como se diz, muito avivado assim e tal. E o povo e muita gente na igreja. E aí eu peguei e olhei para os adolescentes. Estavam todos sentados com a roupinha bonitinha, gravatinha e tal. Quando eu olhei para os adolescentes, eu percebi que aquilo não ia fazer nada. Não era para eles, não fazia diferença. Não ia fazer diferença na vida deles. Tava todo aquele fogo lá para os outros e aquilo me deu e eu comecei a chorar em cima do púlpito, e chorava. Quem via, eu chorava assim, uau! Só que só eu sabia que a dor que eu tava sentindo era uma dor. E eu falava assim, meu Deus, pra que você deixou isso acontecer, Deus? Tanto tempo, tanto dinheiro, tanta coisa. E aí eu fui pra casa, eu lembro que eu e minha esposa, assim, nos últimos segundos, assim, do final do congresso, a gente contando moeda e juntando, e o pastor juntando tudo pra gente conseguir pagar, honrar os compromissos. Conseguimos. E eu cheguei em casa, abracei a minha esposa, chorei muito, falei assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero. E ela falou, eu também não quero mais. E a gente chorou, assim, durante muito tempo à noite, junto. Muito tempo. E aí, no outro dia, era na segunda-feira, na terça-feira, e a gente ia ter o encontro dos adolescentes de novo e tal. E eu fui com aquele negócio, cara, eu vou entregar isso aqui, não é isso e tal, acho que isso aqui não é pra mim. E aí eu sei que quando eu cheguei lá, quando eu olhei pra eles, eu falei assim, cara, mas e se eu entregar? O que vai ser deles? Né? O que vai ser? Se Deus me confiou isso aqui é porque tem algo para ser feito. Peraí, e se eu fizer do jeito certo? E se eu fizer do jeito que eu acredito? E aí, o que eu fiz? Eu pensei, cara, vamos começar a programar já o congresso do ano que vem. Só que o ano que vem vai ser diferente. E aí eles, como que vai ser? Não, o ano que vem nós vamos trazer alguém relevante também, mas não cantor, mas nós vamos trazer alguém que nos fale sobre como alcançar adolescentes. E aí eles, tá, então vamos. E aí começamos a pesquisar no Brasil e tal. Eu descobri que tinha um goiano que fazia isso com maestria na época, que é, né, o Guilherme Batista, que tinha um ministério de pregar nas escolas e tal. Eu falei assim, cara, vamos trazer esse cara aqui. O cara é goiano. Conterrâneo. E aí ajustamos lá e deu certo. E ali nasceu uma amizade que até hoje, tanto a gente tem projeto junto, projeto missionário. E graças a Deus, Deus tem colocado ele como líder de vários projetos onde a gente
ajuda também e tem sido uma benção. E aí a gente trabalhou outro ano, bem mais leve, com certeza, bem mais calmo. E aí a gente começou a fazer o trabalho das escolas e tal. E aí eu lembro que no congresso, em 3 dias do congresso, que não teve tanto fogo, não teve tanta... Não teve polícia na porta? Não, foi leve, foi legal, assim, foi mais tranquilo e tal. Mas teve muita gente, teve muito aluno. E em 3 dias foram mais de 600 adolescentes que entregaram a vida para Jesus. Olha. Aquilo tinha sido, diferença, assim, hein? Ali. histórico, entendeu? Não tinha explicação o que a gente tava vivendo ali. E aí, o que aconteceu? Cara, eu falei assim, cara, é isso. E na segunda-feira me chamaram no gabinete da igreja que os pais dos meninos estavam tudo reclamando porque foi um congresso muito frio. Imagina. Ah, claro. E aí eu pensei, meu Deus. E aí, tipo, começou uma série de coisas assim. E aí a gente foi ficando. E aí sabe, eu acredito que quando o evangelista, quando ele entende algumas coisas, parece que tudo se expande, assim, sabe? E aí você quer fazer. Eu imaturo também, não conhecia muitas coisas, mas fui fazendo. E aí Deus começou a fazer grandes coisas através desse ministério, sabe? E o que eu entendi, que tinha chegado um tempo. Tinha chegado um tempo pra mim ali, onde é que eu estava. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer manter, quer isso e tal. E foi um tempo muito complicado na nossa vida, assim, de problemas, de... O que eu vou dizer? De querer insistir aonde Deus não quer que você esteja, entendeu? Mas você se ficar preocupado com o que os outros vão falar, você ficar preocupado com o que os outros vão achar. E aí você acaba tomando decisões erradas, escolhas erradas, caminhos errados. E isso tem como se diz, prejudica demais. Prejudica ao ponto, prejudica a fé, prejudica a gente, prejudica a família. E aí por muito tempo assim eu relutei até o ponto de assim, cara, nem igreja eu não quero entrar mais. Eu não quero mais saber disso. Não quero mais negócio de igreja, eu não quero saber mais de gente perto de mim, de pastor, não quero. E não foi tão difícil, porque desde quando eu saí da igreja lá, nunca nem foram me visitar. Nem quero saber disso mais, eu quero distância disso tudo, porque... E aí sabe quando você vive aqueles momentos sombrios da sua vida, assim, bem longe, você vai lá fora, dá aquela volta longa, assim. Aí um belo dia, pra encurtar um pouco a história, né? Um belo dia... Deus prepara uma viagem pra gente e eu me vi, né? Literalmente, a gente tava na viagem, o primeiro lugar da viagem assim, mais marcante pra gente foi pra Israel. E mesmo nessa distância, mas, cara, eu queria conhecer Israel e tal, vamos. Aí teve uma caravana, um amigo, e convidou, vamos. Então fomos. E aí de frente o lugar onde Jonas comprou a passagem, um pastor vira pra mim e fala assim, ó. Cara, eu ia falar isso. Cara, tua história de Jonas, olha aí. Pá. O pastor vira pra mim e fala assim, olha, existe alguns momentos importantes na história de Jonas. Porém, existe um momento no qual você se encontra agora. E aí Ele falou pra ti, olhando pra ti. Não, falou pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Só que... Mas era o espírito te cutucando. Na hora. E aí eu entendi, assim, mano, pra que eu vim nessa viagem? Tu tava distante, mas tu tava em Israel. Tava. Não tava nada distante. Não tem como, né? Igual os caras falam, né? Tipo assim, não vou falar isso aqui. De fazer uma piada sem graça. E aí, o cara pega e falou assim, mano... E eu lá, assim, aí ele pegou e começou a falar. Olha, tem vários momentos importantes na história de Jonas. E você está num desses momentos agora. E o seu momento você está a ponto de tomar a decisão para onde você compra a passagem. Talvez você já passou por alguns problemas, por várias situações na sua vida, e talvez você fale assim, mas eu já passei por tanta coisa ruim na minha vida. Não é nem um terço do que é a tempestade que você pode enfrentar se você continuar na decisão errada. Tem peixe no mar. Você pode tomar a decisão, mas tem um peixe no mar te esperando. E aí E aí depois daquela viagem, eu até costumo dizer, né? Existem algumas formas que Deus trata com pessoas que é assim, instantâneo. E com outras ele vai... E aí eu lembro que eu voltei dessa viagem
E eu conversei muito com a minha esposa assim, olha, a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. E ela falou assim, ó, e eu tenho orado por isso. E aí a minha filha, eu também tenho orado por isso. E aí a gente começou, sabe? Levou mais ou menos um ano, assim, mais ou menos, de muitas mudanças. E aí eu comecei a reativar velhas orações. Que eu acho que foi o que fez um grande diferencial, assim, para tudo que a gente tá vivendo hoje. Eu gosto muito de falar sobre orações perigosas, né? E eu comecei a lembrar das orações perigosas que eu já tinha feito. Orações de Deus, não me leve aonde eu não possa falar da tua palavra. Deus, que a minha vida possa caminhar junto com o teu propósito. E eu comecei a lembrar, e o Espírito Santo começou a trazer isso na minha memória, sabe? E aí, um dia na igreja, em Goiânia, eu estava em Goiânia, a gente estava de férias em Goiânia, no final do culto, um irmão chegou e me abraçou e falou assim, olha, eu te vejo dentro de um quarto com muitos presentes. Mas não são presentes físicos, são presentes, coisas que Deus quer te entregar. E eu sou muito cético assim, com essas coisas das pessoas me falar, né? E aí eu fiquei naquele negócio assim, tá bom, amém. Que se for amém, né? Tudo bem. E aí voltei, e eu lembro que eu tava dentro do carro e eu falei pra minha esposa, eu falei assim, olha, a gente aprendeu, a gente ouviu muitas coisas, mas a partir de agora, aconteça o que acontecer, mude o que precisar de mudar, a nossa vida vai precisar de caminhar com um propósito. Chega de fugir, chega de correr e tal. Cara, isso foi, tipo assim, questão de um ano, tudo mudou, sabe? Tudo mudou. A empresa que tinha fechou, a outra não deu certo, e aí de repente eu já me vejo ali trabalhando já com camisetas de moda cristã. Eu vejo Deus cuidando todo dia, eu vejo Deus me levando lá na Ilha do Marajó e fazendo muita coisa, lá no Rio Grande do Sul e tal. E aí eu comecei a perceber, aí um dia o Espírito Santo falou assim, ó, eu muito alegre com alguns testemunhos assim de pessoas e tal, aonde Deus tinha levado a gente, as coisas que Deus tinha feito, eu muito alegre, e o Espírito Santo falou assim, olha, tem presente melhor do que esse? E aí eu lembrei do irmãozinho, eu falei assim, Um quarto cheio de presentes. Um quarto cheio de presentes. Então, eu costumo dizer, até que quando ele falou, né, Diogo, vamos lá, falar de testemunhos e tal, eu falei assim, cara, eu acho que eu não conseguiria falar de qualquer testemunho sem antes falar do que Deus pode fazer através das nossas vidas. Eu acho que esse é o melhor testemunho de qualquer cristão. Seria muito legal eu poder sentar aqui e falar assim, olha, eu orei e Deus me deu um carro, eu orei e Deus me deu uma casa, eu orei e Deus não sei o quê. E digo até mais, eu orei e Deus curou ali uma pessoa. Cara, isso é muito legal, mas não é sobre eu. É sobre o que Ele pode fazer através de mim. Então, eu acho que não existe testemunho maior quando nós olhamos e falamos assim, cara, eu estou aqui para que Deus possa fazer através de mim. E quando a gente fala fazer através de mim, é muito perigoso você ter essa liberdade e entregar-se para isso, né? Porque às vezes custa muita coisa, né? É muito pesado. Mas, sabe, hoje eu sou muito feliz com tudo que Deus tem feito. A verdade é essa. Muita coisa que Deus tem feito. A gente tem visto muitas coisas. Eu tenho visto muitos adolescentes. Só esse ano mesmo eu já vi mais de 3 mil adolescentes entregando a vida para Jesus. Nas escolas, na minha frente. Diretora, a penúltima escola que a gente foi agora, quando a gente fala escola, você fala assim, cara, como assim, né? É loucura mesmo, é loucura do evangelho. Você está dentro de uma escola, na situação que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, no país que a gente vive hoje. Você está dentro de uma escola falando e você poder ser direcionado e fazer um apelo para quem quer entregar a vida para Jesus. E você vê uma professora sair correndo no meio de todo mundo e se jogar na frente aos prantos e chorando para os alunos e ninguém entender. E você vê, cara, existe pessoas lá fora que estão desesperadas por alguém que fale, por alguém que se imponha, por alguém que vai lá e fala assim, cara, que seja o risco que for, eu tô indo e eu vou falar e eu vou fazer. E a gente tem visto muitas coisas Deus fazendo através dessas decisões. Acho que é isso. Pode perguntar um pouco, senão eu vou ficar falando. Não, tudo certo. A gente tá aqui pra te ouvir, não pra falar. Tu me lembrou do versículo que Jesus fala, acho que Mateus 26, 28?
ide por todo mundo, e depois o finalzinho seria minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, como toda Samaria, né? Sim. Diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cara, tu falou uma coisa muito forte. Mais do que a gente falar dos nossos testemunhos, nós precisamos ser os testemunhos vivos. E Jesus falou isso, né? Sim. E vocês serão. Sim. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E vocês serão minhas testemunhas vivas. Cara, legal isso aí. Uma das coisas assim que a gente fala muito, né? E às vezes eu paro assim, eu fico imaginando Jesus encontrando com aquela mulher no poço ali. Uhum. E a gente fala muito sobre isso, né? Porque quando a gente fala, vocês precisam ser minhas testemunhas e tal, você pensa assim, cara, mas eu não tem lógica. Uhum. É porque às vezes a gente fica preso, né? Todas as coisas que a gente fez e tudo que nós somos capazes de fazer. Porque... A lógica do evangelho é ilógico, né? A Bíblia é ilógica, né? Sim. Deus escolheu quem? Moisés, que era um gago, para falar Sim. com o imperador, com o faraó. Sim. O Davi, que era um moleque franzino, o menor de último, todos, para ser o rei. Pra ser o rei. A lógica é toda furada, né? O enganador para ser o pai, continuar o pai, ser o pai da nação. Sim. E por aí vai. E é justamente nesse ponto, entendeu? Por exemplo, se você pegar e começar a olhar todos esses aí, vamos pegar Davi. Uhum. Todo mundo fala de Davi. Davi foi um rei, mas ninguém fala das coisas ruins que Davi fez. Sim. Porque Davi tomou decisões erradas. Sim, e aí, tipo assim, quando a gente olha pra nós estamos, a qualquer momento nós podemos fazer isso. Uhum. Tomar decisões erradas, ir por lugares errados. Mas é igual você falou, né? A loucura do evangelho é essa, né? Uhum. É a gente olhar pra falar assim, cara, eu preciso tomar decisões. Igual eu falei, eu já tomei várias decisões erradas na minha vida. E até o ponto de eu chegar a entender, falar assim, cara, eu preciso me posicionar, porque Deus confiou algo em mim que outras pessoas precisam ouvir através de mim. Eu entendi esse chamado. Tem muitas pessoas que não entendem esse chamado. Aquela mulher estava lá no poço, Jesus chega, Jesus já estava lá, né, e tal, acontece toda aquela cena que todos nós sabemos. E o que mais me chama a atenção é assim, ela era só uma mulher comum, com um passado problemático, cheio de problema, entendeu? Cheio de imperfeições, e Deus estava lá esperando por ela. Falei assim, olha, tô aqui te esperando, porque a partir de agora, quando você entender quem eu sou, porque ali a gente vai ver que ela julga Jesus como um homem comum, depois como um profeta, e aí quando ela entende que ele é o Messias, ela sai correndo, larga tudo. Aí eu fico pensando, sabe qual que é a minha pergunta? O que ela sentiu? Imagina a emoção. Você entendeu? Na hora que, tipo assim, será qual que foi... Vocês já ministraram? Você sabe quando você tá ministrando, de repente você tá ministrando assim pra muita gente, e de repente alguém faz assim, ó. Sabe? Parece que alguém entende. Foi pra ali. Opa, aconteceu alguma coisa. Sim. Alguém entendeu. E não tô falando sobre chorar, sobre alguém entender. Parece que muda, assim, eu fico imaginando. Será qual foi o momento, assim? Quando se chegar lá, tiver uma televisão, assim, cara, Jesus, volta aqui no segundo em que ela entendeu. Deixa eu ver a expressão dela. Porque a expressão, eu fico imaginando, assim, meu Deus, é ele. Uhum. Quanto tempo que nós esperamos por ele. Séculos, né? Entendeu? E aí a gente olha assim, ela saiu desesperada. Louca. Entendeu? A gente vai ver os discípulos. Cara, eu fico imaginando o que eles ouviram, o que eles sentiram no Pentecoste. Será? O que foi que aconteceu ali, entendeu? Por mais que a gente grite, por mais que as pessoas falem em língua, por mais que você pula, que você rodopeia, que você faz o que for, cara, não tem nada a ver com isso. Eu já vi muitas pessoas caírem. Pá, bum! Caiu, top! Levantou pra quê? Você entendeu? Levantou pra quê? Porque cair, cara, cair tranquilo e vai levantar pra fazer o quê? Pra ser quem? Se continuar na mesma vida, não viu nada. Diferença nenhuma. Não viu nada, não aconteceu nada, porque tipo assim, ó, você vai ver que Jesus fala pra ele assim, olha, eu vou ficar por aqui e tal, vocês não saiam de Jerusalém enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder, vocês ficam aqui. Porque Jesus sabia que se eles saíssem do jeito que eles estavam ali, não tinha nenhum mais. Não ia acontecer mais nada. A ordem era não saiam. Não saiam, entendeu? Quantas vezes eu já saí pra fazer evangelismo assim, eu falei assim, cara, eu devia ter ficado em casa hoje. Não era pra sair. Entendeu? Não era pra sair. Não saiam.
E aí, de repente, pô, acontece toda aquela parada. Mano, os caras saem de lá fritando. Louco. Cura esse, ora por aquele, evangeliza para aquele outro, e chega lá no. Você, tal, e aí? Como é que você tem aí? Não, dá um dinheiro aí, não. Levanta aí. Levanta. Não dá dinheiro, não, levanta. Pô, prende Imagina. os caras. É. Aí prende. Aí. Terremoto na prisão. Não, a Bíblia fala assim, ó. Prenderam eles. Não foi nem um terremoto, né? Prenderam eles lá e tal. Aí chamou, falou assim: e agora? O que a gente faz com esses dois aí? O pessoal da Sinédrio começou a brigar, né? O que a gente faz com esses dois? O que a gente faz? Vamos matar. Aí um deles fala assim: cara, vamos matar não? Porque se esses caras for de Deus mesmo, nós estamos enrolados. Vamos fazer o seguinte: dá uma surra neles e fala pra eles: ó, nós vamos te soltar, só que vocês estão proibidos de falar do evangelho. Proibido. Fechou. Surra, e peia, e bate. Soltou. Quando eles saíram, a Bíblia fala, quando eles saíram, eles estavam alegres e voltaram a pregar. Eles já saíram, nem foram pra casa, foram lá pro pátio do templo Isso. pra continuar pregando. Pregar de novo. Acabou sangrando, provavelmente, né? Não, e na Bíblia tá escrito, lá, é bem claro, vai lá, tá escrito assim, ó, alegres. Eles saíram, todas, vocês podem procurar todas as versões. Um vai falar com sorriso no rosto, alegres, saltitantes, tem várias versões. E voltaram a pregar. Tipo assim, ó, automaticamente. Aí eu pergunto, o que esse povo viu? O que esse povo sentiu? E aí a gente vive uma geração hoje tão perdida, com tanta coisa, não vou falar perdida, mas com os olhos tão, sabe, com tanta coisa que não tem nada a ver com o propósito. Deslumbrados em coisas fúteis, né? Em mídias, em fake news, em Eu vi um imagem corte. furada. Eu vi um corte ontem. Foi ontem ou foi hoje? Que falava assim, cara, sabe por que a nossa geração não tá vendo tanta cura? Já parou pra ver? Não, mas tem. Claro, concordo que tem e tal, não sei o quê. Mas enquanto tem uma cura que tem 40 celulares pra fazer um Reels novo daquela cura, daquela perna crescendo, daquele braço, não sei o quê. Sim. Você entendeu? Então, assim, é muito sobre o mostrar e pouco sobre o que ele pode fazer, entendeu? É muito sobre querer ser, querer mostrar, querer aparecer e tal. Mano, e aí eu olho, assim, às vezes pra minha vida e falo assim, ó, Jesus, obrigado. Porque eu entendo o que é esse evangelho, o que eu entendo dessa coisa, porque eu não mereço. Eu não mereço. Nós não merecemos. E aí é sobre essa loucura que a gente precisa estar todos os dias firmado. Ontem eu estava até falando com meu filho. Falei assim, olha, tem muita gente acostumada a usar púlpitos para descarregar um monte de coisa, um monte de achismo, um monte de teorias, sabe, sobre dinheiro, sobre medo. Cara, até quando a gente vai ficar usando os púlpitos? Se você não aceitar Jesus, você vai não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, mano... É discurso de amor, não de ódio, né? Ameaça, não de condenação. Não, Tem muita ameaça. eu fico imaginando, será que as pessoas não conseguem entender? Pra mim que sou pai, eu falo assim, meu filho, se você não fizer isso aqui, eu vou te bater. Ele vai fazer. Com excelência. Só que eu vou olhar ele fazendo, talvez lá dentro de mim vai assim, cara, ele só tá fazendo com medo de apanhar. Ele não tá fazendo porque ele me ama. Ele não tá fazendo por amor e respeito a mim. Ele tá fazendo por medo. Eu não consigo ver Deus nessa cota. Eu não consigo. Ô Diogo, deixa eu te interromper um pouquinho. Não, pode falar. Você falou que, né, aí já apareceu o Diogo pai, o Diogo evangelista. Já falamos sobre tudo isso e brevemente tu falou sobre as camisetas, né? E até te conheci justamente por isso, né? A gente chegou até a marca da paz que estava lá no Shopping Itaguaçu até então, justamente para trazer as camisetas para dentro do nosso evento do Trono Conf, de 2 anos. Né? E aí eu queria entender um pouquinho como é que surgiu a marca da paz, como é que tu chegou nela, aonde surgiu? Então, na verdade, quando eu falei para vocês sobre orações perigosas, foi justamente isso, né? Eu sempre pedi para que Deus me colocasse para me trabalhar com o meu propósito, né? Algo que caminhasse junto com o meu propósito. E quando um amigo meu lá de Goiânia falou assim, Diogo, a gente tem essa fábrica, existe há 40 anos. Caraca. 40 anos. E aí a história é bem bacana, assim, porque conta que o pai do
desse meu amigo, que é o Eduardo. E o Eduardo me contando, né, fala que o pai dele chegou um dia, pegava o salário dele e começou a pegar todo o salário dele e fazer camisetas para vender. O cara empreendedor, né? Falou assim, eu vou pegar o salário, vou comprar esse salário com camisetas, vou pegar as vendas das camisetas e vou vender, então eu vou criar o próprio negócio. Só que naquela época, meu irmão, o povo não usava a camiseta com o nome de Jesus. Por quê? Qual que é o destino para uma camiseta velha? Ela vai virar pano de chão. E o pessoal falava assim, não vou pegar o nome de Jesus, vou esfregar no chão. E aí, tipo assim, esse era um dos argumentos para não se comprar. Eu lembro que tinha a época o Esmilinguida, aquilo virou uma polêmica. Não se pode, não pode ter isso, a imagem, não sei o quê, não sei o quê. Só que as coisas foram mudando, né? E aí ele mexia para um lado e para o outro e as coisas não aconteciam, ninguém comprava as camisetas, e aquilo ia para a porta da igreja. Aí um dia ele, meio que cansado, disse assim, olha, chegou na igreja e estava tendo uma oferta especial lá para a construção do novo templo. E ele com muita camiseta, com muito estoque parado, e ele orou, falou assim, ó, Deus, eu não vou mexer com isso, então todas as camisetas que tiver aqui eu vou dar para a igreja vai vender e todo o lucro vai ser para construção. Vendeu todas. E aí eu falei assim, aí vendeu. Tem que ter propósito. Vendeu todas. E aí tinha um pastor na igreja, um evangelista, um missionário na igreja. Chegou nele e falou assim, olha, a partir de hoje, por causa do ato do seu coração, tudo que vocês fabricarem nunca será suficiente pela demanda que vocês vão ter. Que legal, glória a Deus. Se você vê o tamanho da fábrica, hoje você fala assim, ó, não tem lógica uma fábrica de 40 mil metros quadrados de Parque Fabril só vendendo camiseta com o nome de Jesus. Tudo É isso. gigante, é gigante. É gigante, você não tem noção. O potencial da marca da Paz é tão grande que a Fórmula 1 que teve em Miami agora, teve um pessoal de um dos camarotes, precisavam de camisetas em menos de 4 dias. E Fizeram nem assim. nos Estados Unidos eles não conseguiram fazer essa camiseta em tempo recorde, assim. 4 dias e mais 2 dias pra chegar lá. Era 4 ou 5 dias, se eu não me engano. E aí, cara, tem um cara que mexe com camiseta, mas é no Brasil. Tá, eles fazem? Não, eles fazem, mas... Será? Vamos ver. Tá, chegou lá, fizemos lá não sei quantas camisetas, entramos dentro do avião, colocamos, descemos, chegamos um dia antes da corrida e todo mundo usando as camisetas da marca da Paz. A Love agora, que é uma das seguradoras top aí do Brasil, e também teve um evento lá como é que chama? Do Neymar. E aí precisava de camisetas em 2 dias. Cara, vamos fazer. Fizemos as camisetas. Então, assim, várias igrejas, vários movimentos no Brasil, time de futebol que precisa de camiseta em grande escala. Hoje a gente tem esse potencial para fazer isso, né? Só que o mais bacana de tudo e o propósito principal é isso, né? Levar Jesus através das nossas camisetas. E a gente tem visto muitas coisas acontecer. Tanto nos bores, não vai dar para me mostrar aqui no celular agora, não vou conseguir mostrar para vocês, mas ontem mesmo ainda recebi um testemunho de um body que a gente estava na loja. Olha aqui, ó. Olha aí para você ver. Não sei se dá para mostrar lá na câmera lá, talvez um... Aqui, ó. Mostra essa aqui. Esse é um testemunho bacana do... Vai mostrar. Ela tá com a outra, Renatinha. Não vai focar. Renatinha Depois a tem que gente trocar coloca. lá. E aí, o que aconteceu? A gente estava na inauguração da loja lá de Goiânia e chegou um rapaz lá assim, e olhando as camisetas, e eu vi que eles passaram, que a gente tem uma linha de body para recém-nascidos. E sabe, quem é evangelista tem aquele... Sabe quando você percebe o olhar das pessoas assim? E eu vi que eles olharam assim, os dois, ela cutucou ele assim e tal. E aí e vocês não têm filhos? E aí eles, não, a gente não tem, a gente já tem aí quase 11 anos de casado, se eu não me engano, era assim e tal. Mas a gente não pode ter filhos, a gente tá tentando e tal. E aí eu fui lá, peguei um body, entreguei pra ela, falei assim, olha, próxima vez que a gente se encontrar, vai ter uma criança dentro desse body aqui. Glória a Deus. E ela olhou pra mim assim, aí ela ficou emocionada, ele também, ele mais ainda assim e tal. Fomos embora. E aí, uns 3 meses depois, ele me manda mensagem no meu Instagram. Minha esposa tá grávida. Que legal, que lindo.
Aí, 2 meses depois, ele de novo. Cara, você não tem noção. O body que você me deu é rosa. Minha mulher tá grávida de uma menina. Olha que legal. E aí, assim, e esse body nasceu com esse propósito. Tanto que as frases principais do body é eu sou um milagre, mais ou menos nesse sentido, entendeu? Para pessoas mesmo que não poderiam gerar, para milagres mesmo. Então a gente tem visto isso, sabe? Já são mais de 11 mulheres que não podiam engravidar. Não podem engravidar. Ganharam um body e já tem criança dentro do body. Então, a gente entende que todo mundo, e para quem vai trabalhar na loja com a gente estava até conversando agora sobre o vendedor e tal, essas coisas, a gente fala para todos, é muito mais do que um negócio, é um propósito. É um propósito. Então a gente tem visto isso dias dentro da nossa loja. Você foi na nossa loja, tem uma caixa de oração. Então o cliente chega lá, ele tem a opção de fazer um pedidozinho de oração e colocar dentro da caixa. E ali a gente ora pelos aqueles pedidos de oração. Toda vez que entram várias pessoas dentro da loja, eu já vi pessoas entrar dentro da loja, tá, que bacana e tal, que não sei o quê, e a gente tá ali mostrando. Você vai em qual igreja? Ah, eu não tô em nenhuma igreja. Aí eu falei assim, opa, então é você mesmo, vem cá. E aí já começa, entendeu? Então, a gente vê muito isso dentro das lojas, fora das lojas, com as camisetas, aonde as camisetas têm entrado. Recentemente agora, a gente estava lá e subiu um WhatsApp da loja, um número tipo totalmente desconhecido, desconfigurado, não era um número brasileiro. Ah, eu queria ver os modelos de camisetas que vocês têm. Beleza, aí manda uma foto. Ah, tem essa tamanho G? GG? Tem. Tem essa no tamanho P? Tem. Então quero uma de cada. Beleza. Qual mais você tem? Não, tem mais essa, mas quero também. Uma pra mim, uma de cada. Eu falei assim, isso é golpe. Isso é golpe. E o cara foi, tal, quero. E o vendedor atendendo aquele negócio assim, Diogo. E aí eu falei assim, cara, atende, velho. E aí eu sei que deu ali umas 15 camisetas. E aí um pedido alto, caro. Tá, beleza, eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que vocês entreguem, vou dar um endereço pra vocês aí, na cidade de vocês, porque eu não estou no Brasil, mas eu quero que vocês entreguem lá. Vocês conseguem fazer essa entrega? Não, consegue, sim, tal. Beleza, quanto que deu o Pix aí? Tá, pagou, na hora, manda o comprovante. Aí nós olhamos o comprovante. Olhando o saldo pra ver se... Sim, também, né? Aí, quando a gente olhou no comprovante, era um nome muito conhecido, né? E eu falei assim, cara, será? Será? Ah, deve ser e tal. Aí vão perguntar, né? Tá, por acaso aqui esse... Sim, era um jogador de futebol. E aí, que legal, que bacana. Não, é porque um parente tava indo pra fora e aqui no país onde é que ele tá jogando, não pode usar as camisetas com... Não pode falar de Jesus, não pode... Então as camisetas vão dizer o que as camisetas vão dizer dizer. que as palavras não podem dizer. Então, direto ele posta nas redes sociais dele com as camisetas aí, tá lá na Arábia Saudita. Já falei quem é, né? E aí... Tá lá em Dubai. E aí, assim, é muito top isso, sabe? Você vê que essas camisetas têm chegado nos lugares onde às vezes a gente não pode chegar, às vezes... É muitos testemunhos. Se for pra gente falar testemunho de camiseta aqui, vocês podem... Testemunho de perdão, testemunho de reconciliação, de casamento. Camiseta escrito 70 vezes 7, perdoa e tal. Aí o cara vai dar uma camiseta pro cara. O cara chega em casa, tá com as malas prontas pra separar. Ah, ganhei um presente. Meio brigado com a mulher, abre a camiseta, tá lá. Perdoa. Aí os dois choram, abraçam. Ligam, cara, você sabia o que tava acontecendo aqui em casa? Não. Por que você me deu essa camiseta, então? Uai, não sei, me deu vontade de dar essa camiseta. Pois é, rapaz, nós tava separando aqui agora, acabamos de reconciliar aqui agora, porque na camiseta tava escrito isso. Então, assim, a gente vê muito isso, sabe? E a gente tem caminhado debaixo dessa promessa, dessa, como se diz, dessa missão, né, que é levar o evangelho. A nossa missão hoje é vestir o Brasil com a palavra de Deus, né? Essa é a frase principal da nossa camiseta, vestir o Brasil com a palavra de Deus. Mas não é fácil também. Às vezes a gente pensa que, e tal, não é fácil. A gente passa por muitas situações e passa por várias coisas assim, a gente vê, né? A gente vive num mundo de muitas ideias diferentes, muitos pensamentos diferentes, mas tá tudo certo. Tá tudo tranquilo e a gente vai continuar até Jesus voltar. Estamos aí para fazer o que ele colocou a gente para fazer. Não, e para você que não conhece a Marca da Paz, né? A gente não tá aqui fazendo publicidade, mas tá. Cara, eu me encanei, conheci a Marca da Paz antes de conhecer o Diogo, né? E na loja dele lá no shopping aqui em Floripa. E, gente, dá um pulo lá pra vocês verem, é muito criativo. A minha filha, uma das, acho que a segunda, terceira camiseta que eu comprei pra ela de vocês,
tem um cordeiro atrás, né? Bem bonitinho. Como é que é a frase que ele fala? Eu sou 99, eu sou a uma, sei lá, enfim. É muito criativo. Eles têm uma sacada assim, só um cordeirinho assim, enfim. Por exemplo. É aquela preta, né, do cordeirinho. Eu tenho a preta, tem aquela preta que fala... Que era do cordeiro dela. Aquela tava lá no evento, cara. Aquela camiseta. Tem aquela preta, mas agora tem a branca agora também. Ah. A branca tá escrito assim, ó. Eu estava perdida e fui encontrada. Enfim, Aí nas costas tem o cordeiro capturado, entendeu? A sacada deles é muito tipo, boa. foi procurado, foi achado, então... Você que não conhece, vai lá conhecer, tá? Diogo, eu queria voltar um pouquinho o assunto, né? Não que as camisetas são menos importantes, mas tu falou sobre o teu trabalho nas escolas, né? Tu explica um pouquinho como que é isso, o que tu faz, tu tem algum testemunho? Tu já falou da professora que saiu correndo desesperada, né? Mas quer explorar um pouquinho mais essa área aí? Tu ainda tá fazendo isso ou não? Sim, sim. O que acontece? Tem muitas coisas assim que é legal a gente não abrir assim, até mesmo hoje, pra você entrar numa escola hoje, para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus é muito complicado, né? Sim, imagino. Mas hoje, o que a gente mais aborda nas escolas hoje é sobre o tema, sobre valorização da vida, né? Que eu acho que os nossos adolescentes precisam ouvir isso. Mas tu tem um programa para isso? Como que tu chega na escola? Como evangelista cristão ou como algum... Palestrante. Como palestrante. Como palestrante. E de fato a gente vai para fazer uma palestra, né? E sempre quando a gente vai para fazer essa palestra, a gente conversa com a diretora antes e a gente expõe como que é a nossa palestra e a gente explica para elas e eu peço a autorização dela até onde eu posso ir, né? Não adianta eu chegar lá e fazer algo que não... Sim. E olha, eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Posso. Aí eu vou falando. Aí chega no finalzinho e falo assim, ó, e se... Aí eu falo para ela assim, olha, geralmente eu falo, né? A minha base de amor é Jesus. Eu não vou usar a Bíblia, eu falo para ela, eu não vou usar a Bíblia, né? Mas eu já começo a palestra falando assim, olha, pessoal, eu vim aqui hoje para falar para vocês que existe um tempo para todas as coisas. Só não dá o endereço. Só não vou dar o endereço. E aí eu falo para ela assim, explico para ela assim, no final, posso fazer uma oração? Ela pode. E tipo assim, geralmente eu gosto de dizer assim que quando a gente está em um projeto missionário onde você entende que quem está ali com você é o Espírito Santo de Deus, tudo vai se encaminhar da forma que precisa ser. Nós só temos que falar, quem vai fazer é Ele. As pessoas, às vezes eu olho assim e falo assim, cara, mas como que pode alguém que não fala nada, não canta nada, não sei o que, e de repente do nada acontece, cara, porque não é sobre a melhor fala, não é sobre a melhor dicção, não é sobre não é essas coisas, sabe? Não é sobre o Espírito Santo que vai fazer. E aí, geralmente, todas as vezes muito difícil a gente sair de uma escola, eu acho que não tem nenhuma, muito difícil a gente sair de uma escola que a gente não tem um testemunho real de algo que aconteceu ali. E as diretoras começam a ligar para as outras diretoras, cara, você tem que levar. Você tem que levar ele aí na sua escola. Você tem que levar o projeto dele aí na sua escola. Porque o Espírito Santo se encarrega de mostrar para elas, assim, ó, tá aqui, ó. Você tinha esse problema, a palestra dele veio, a palestra dele resolveu. A gente sabe que foi o Espírito Santo que foi lá e resolveu. Claro. Eu tô falando de carta de suicídio. Eu tô falando de pessoas com armas e droga dentro de mochila, que termina a palestra, vai lá e entrega pra diretora e fala assim, ó, não quero isso aqui mais pra minha vida. Ele falou de alegria verdadeira, eu quero a alegria verdadeira que ele tá falando. Que lindo. Entendeu? Quando eu comecei essa palestra, eu me preocupei muito. Porque eu via muitas pessoas fazendo essa palestra e muitas pessoas que tinham várias histórias. Porque eu sou ex não sei o quê, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou o quê. Eu falei assim, Jesus, eu sou um ex-nada. Eu vou falar o quê? Né? Porque não sei o quê, não sei o quê. E aí, hoje, o que eu falo nas escolas? Tipo assim, vocês acreditem ou não, eu falo da minha época de escola. O que eu vivi na minha época de escola, eu conto aquela história, eu começo, geralmente, quando eu vou na escola pela primeira vez, eu conto aquela. Quando eu vou na segunda vez, eu conto outra história. Mas, geralmente, quando eu vou na primeira vez, eu conto essa história do tênis. Aí eu conto de um jeito que eles entendem. E aí, geralmente, no decorrer da palestra, vou mudando as fases da minha vida. E aí é onde eu chego nas missões. Aí, quando eu chego nas missões, aí não tem como você falar de missão
sem você falar de amor. Uhum. E aí eu começo a falar de alegria verdadeira, eu começo a falar sobre o que é alegria verdadeira, a alegria verdadeira que eu encontro. Eu começo a falar, eu gosto muito de falar para eles assim, gente, como que pode eu ir lá no Sergipe, eu encontrar uma menina de 12 anos de idade, 11 anos de idade, e encontrei ela brincando na rua e tal, e ela me chamando, tio, vamos lá em casa, vamos lá em casa. E a gente entrou dentro da casa dela, tava a mãe, os irmãos, uma pobreza que vocês não têm ideia, não têm ideia. Eu me assustei na hora, muita pobreza, e geralmente a pergunta que eu faço nas casas, pelo menos quando a gente tá evangelizando no sertão ou no Marajó, é sobre, já almoçaram, ou já jantou, já comeu alguma coisa? E nesse dia ela falou, não, a gente não comeu. Isso já era 2 horas da tarde. Tá, mas por que não comeu? Ah, tio, hoje não tinha comida. E você vai na panela e de fato não tinha. Lá, você já entra, já... Porque missionário tem essa... Já entra, já conversa, já vai... E as pessoas eles já querem te receber, sabe? Eles sabem, olha, chegou alguém aqui e eles já querem te receber. Não tem nada e tal. E aí eles perceberam que a gente chegou com um caminhão com muita coisa. Geralmente a gente vai com muita cesta básica. A gente vai com muito alimento, brinquedo, camisetas. Na última agora no Marajó nós levamos foi 2.500 camisetas infantis que a gente começou a vestir os marajoara na rua, entendeu? Camisetas, essas camisetas, tirando o saquinho da etiqueta e vestindo os meninos, entendeu? As pessoas não entendem esse propósito, entendeu? Mas, e as pessoas ficam assim, cara, como assim 2.500 camisetas? Talvez demoram vários meses pra vender isso. A gente foi lá e vestiu os marajoara e falou assim, mano, não é sobre o valor dessa parada aqui. E aí a gente chega lá nessa menina e ela pega e vira assim... No final, eu virei pra ela assim, se eu pudesse te dar um presente hoje, o que você queria? Se eu pudesse escolher um presente. Ela virou pra mim e falou assim, tio, de verdade, eu queria uma escova de dente. E eu olhei pra ela, o quê? Eu quero uma escova de dente, tio. Aí eu perguntei, por quê? Ela viu o tanto de brinquedo que tinha lá. Ela viu os brinquedos. Ela viu boneca, ela viu, sabe? Viu roupa, viu um monte de coisa. E ela me pedindo a escova de dente, eu falei assim, não tem lógica. Por que você quer escova de dente? Ela, tio, é muito ruim escovar com a mesma escova dos meus irmãos. Aqui a gente só tem uma escova. E às vezes eu tenho que ficar esperando eles escovar pra me escovar com a mesma escova. Eu queria uma só pra mim. Rosa. E aí a gente foi lá e deu a escova pra ela e, tipo, ela ficou muito alegre. Claro que a gente deu as outras coisas também. E aí eu conto isso pros alunos. Só que eu falo assim, cara, só que isso não é o que me chamou a atenção. Sabe o que me chamou a atenção? Que quando eu cheguei lá, sabe o que essa menina tava fazendo? Brincando na rua. Com fome. E usando a mesma escova do irmão. Sem roupa boa, sabe? Uma roupa rasgada. Às vezes sem chinelo. Brincando na terra. Brincando de pique-esconde, subindo em árvore. E correndo, e alegre. E me recebeu com um sorriso no rosto esplêndido. Ela não me recebeu com cara de tristeza, nem com cara de depressão. Ela me recebeu sorrindo. Eu fui embora, ela, tio, vem cá, vou te ensinar a brincar de amarelinha. Sem celular na mão, sem nada. E aí eu saí e falei assim, sabe o que eu entendi? Que sem nada, elas estavam felizes. Aí eu venho pra Santa Catarina, nós temos tudo. Eu falo pros meninos, eu falo pra eles assim, cara, vocês têm um Beto Carreiro no quintal da casa de vocês. Vocês têm noção do que é isso? Vocês não têm noção, porque pra vocês tá tudo certo. Vocês já cresceram com isso. Vocês não dão valor. Eu falo assim pra eles. Vocês não dão valor, vocês já têm. Vocês têm um Beto Carreiro, vocês têm praia, vocês têm meio monte de coisa. A escola, vocês estão todos sentados me ouvindo. Eu entrei em escola no Pará que não tinha lugar pros alunos sentarem. Eu entrei em escola no Pará que eles tinham que escrever com uns pedaços de coisa lá porque não tinha quadro. Aqui vocês têm. Aí sabe o que eu vejo? Eu abro o Google e vejo que os maiores índices de crianças e adolescentes com depressão tá no sul do país. Não tem alguma coisa errada? Porque lá eles não têm nada e são alegres. Aqui nós temos tudo e estamos depressivos. E aí eu vou abordando eles, né? Será que não tá faltando alegria de verdade pra gente? Será que não tá faltando a gente começar a de fato valorizar a alegria verdadeira? E aí, no meio no decorrer do final, assim, eu falo assim, eu preciso falar pra vocês sobre o que é alegria verdadeira. Sobre o que a alegria verdadeira é capaz de fazer. Aqui em São José, não vou falar o nome da escola, mas aqui em São José, uma menina com 13, 14 anos me chamou no final da palestra e falou assim, tio,
eu perdi meu pai, perdi minha mãe, vivo com a minha avó, e minha avó tá muito doente, ela vai morrer. E depois eu vou ficar sozinha. E aí eu perguntei pra ela, tá, e ela falou assim, eu vivo muito triste. Eu choro, e eu não sei mais o que eu vou fazer. E aí eu perguntei pra ela, tá, e como é que você faz pra lidar com essa tristeza? Ela levantou o moletom, assim, tava com os 2 braços todos cortados. E ela falou assim, toda vez quando eu corto aqui, eu sinto a dor, esconde um pouco a dor que eu sinto aqui dentro. Cara, você é pai, mano. Sabe, eu sou pai. Você vê uma criança falar isso na sua frente. Isso. E você não ter o que fazer. Porque eu olho para os discípulos, eu fico imaginando, cara, quantas... Eu olho para aqueles 2 discípulos ali, cara, eu não tenho dinheiro, não. A única coisa que eu tenho é o Espírito Santo. E naquele momento eu olhava assim, cara, que eu vou levar essa menina para casa? Eu vou levar ela para um orfanato? O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. E aí eu peguei e falei assim, olha, você precisa entregar sua vida para Jesus, falei para ela. Você precisa de alegria verdadeira dentro do seu coração. E eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que a alegria dele vai te conduzir por um caminho diferente desse que você está vivendo. Vamos embora. Uns 2 meses depois ela mandou uma mensagem. Na hora que eu vi a mensagem dela no Instagram, assim, aí eu olhei o rosto e pensei, meu Deus, a avó da menina morreu. Porque a gente pensa isso, né? Eu pensei, a avó dessa menina morreu, ela tá pedindo uma ajuda, alguma Homem coisa. de pouca fé. Homem de pouca fé. E aí, na hora que eu vi, a mensagem dela era assim, ó, oi, tio. E aí eu respondi, oi, e ela falou assim, tio, tô te mandando uma mensagem pra te avisar que amanhã é o meu batismo. Olha aí. Tô indo na igreja Deus. e domingo eu vou tomar a Santa Ceia pela primeira vez. A Tio, alegria dela. o grupo de adolescente aqui é tão legal. Eles não me deixam sozinho, mano. Que legal. E aí você olha assim e eu falo assim, cara, essa geração, mano, elas precisam da gente, entendeu? Elas precisam da gente sem nada pra oferecer. Só a gente disposto a falar e o Espírito Santo fazer. E aí eu olho assim pras pessoas, às vezes querendo fazer tanta coisa, querendo fazer tanta uma... Ai, mano, é até complicado de falar, sabe? Porque eu falo pro meu filho direto, eu falo assim, olha, o evangelho não precisa de ajuda. É o simples, né? O evangelho não Às precisa vezes de é tão ajuda. simples. O evangelho, ele faz o que ele precisa ser feito. E ainda digo mais, eu falo pra ele assim, olha, toda vez, meu filho, pra quem eu falo, às vezes a gente fala nas missões, eu falo assim, olha, Jesus bem apresentado se torna irresistível. Jesus bem apresentado se torna irresistível. E não é sobre o que ele pode dar, é sobre o que ele é. A gente vê nessa geração muita gente querendo as mãos de Jesus. Cara, a gente só precisa dos pés dele. A gente não precisa das mãos. Ah, Jesus pode te dar uma casa, Jesus pode te dar um carro. Jesus, cara, não quero nada disso. Eu só quero que ele olhe pra mim e fale assim, ó, tá aqui, ó, vem cá, tem um lugar pra você aqui, entendeu? É só isso. E eu vejo muito, sabe, hoje mesmo a gente tava lá na loja, que a loja acaba virando um lugar de... toda hora chega um crente lá e quer conversar e quer isso e tal. E hoje a gente tá falando lá e cara, você viu o que aquela igreja fez? Eu só ouvi nele, né? Você viu o que aquela outra igreja fez? E tal, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Eu peguei e falei assim, mano, que bom que eles estão fazendo, cara. Você é doido, eles não podem fazer isso. Eu falei assim, não, poder. Quem sou eu pra falar que eles podem fazer isso, mano? Você entendeu? Quem sou eu pra falar que eles podem fazer isso? Mas eu posso falar um negócio? Tem um monte de gente igual você, fala assim, caraca, que povo doido é esse, mano, que tá fazendo essas loucuras. Alguém vai ser alcançado disso aí de um jeito ou de outro. E eu não tô defendendo, cara, eu não tô nem aí se o cara vai reunir a igreja dele pra fazer tatuagem, se o cara vai fazer isso, o cara vai fazer aquilo. Eu não tô nem aí, mano. A minha preocupação é se o evangelho tá sendo propagado. Essa é a minha preocupação. Entendeu? Só que isso é a loucura do evangelho. Essa é a loucura do evangelho, porque o povo assim, não pode. Não pode. Ah, não pode. Vai falar pra Jesus, você não pode olhar pra essa mulher aí não, ó. O pessoal tá querendo matar ela, se eu fosse eu saia de perto dela. Você entendeu? Vai falar isso pra Jesus, meu irmão. Tipo, não pode. Ah, para, mano. É doideira. Ô Diogo, pô, cara,
a gente tem que marcar um próximo podcast para Já, continuar, mas nossa, o tem nosso horário muita aqui tá, coisa, né, cara? tá nos chegando aqui, ó, já. Tem muito testemunho aí que nem contou, Pô, imagina. Diogo, fala aí para se a galera quiser te encontrar, onde te encontrar, se alguma diretora de escola que pode ter sido impactada, que no nome de Jesus vai ser impactada Amém. com essa Em nome de mensagem, né? Jesus. E tá tendo esses problemas na sua escola, com os seus adolescentes e jovens que precisam dessa transformação, consegue te encontrar? Aonde que o povo precisa comprar camiseta, consegue te encontrar? A gente depois deixa ali no link Sim, sim. do nosso Hoje vídeo, no os teus Instagram, links, né? mas... O Instagram Diogo Vaz 36 tem um link ali, aí tem um WhatsApp ali também, que o pessoal me ajuda atendendo ali, no pessoal da assessoria sempre ajuda, porque às vezes, você viu, né, às vezes é bem difícil, assim, às vezes, hoje eu tirei a tarde e falei assim, cara, eu preciso dar um limpo no meu WhatsApp, porque tinha 600 e tantas mensagens lá não lidas, e eu sou muito, muito assim, acessível em relação a isso, sabe? Cara, quer falar comigo, eu vou responder no direct, eu vou responder no WhatsApp, eu vou falar. Talvez demore um pouco, mas eu vou falar, eu vou responder. Porque eu acho que a gente não é celebridade, a gente é evangelista. Se a gente não tiver pro povo, pras pessoas, pra quem quer... Se eu abrir o meu celular aqui agora, que eu divulgo no Instagram, cara, tem vários testemunhos de escola, mano. Vários. Da última escola que tem uma aqui mesmo que eu falei assim, cara, isso aqui eu preciso, uma hora Deus vai requerer esse testemunho em algum lugar do menino que chegou lá assim, falou assim, cara, eu era ateu, mano. Eu não acreditava nessas paradas. E hoje eu senti algo aqui nessa escola que eu nunca senti na minha vida. E a pergunta que eu falo assim, olha, aonde eu vou pra ficar sabendo mais sobre essa alegria verdadeira? Que lindo. Você entendeu? Então, assim, tem o Instagram, que é Diogo Vaz 36, pode chamar ali, tem bastante coisa, chama no direct, chama no WhatsApp. Das camisetas da Marca da Paz, a gente tem o site, né? Que é bem, bem intuitivo. Nosso site é www.thisislovio.com.br e tem no Instagram também, que é mkp.floripa. Nossa loja era no Shopping Itaguaçu, agora a gente saiu, agora a gente tá em Campinas aqui. Então, mkp.floripa, ali você vai ter acesso a todas as nossas camisetas. E a gente tá começando algumas ações bem bacanas a partir de agora. Um dos motivos que eu acredito que foi essa direção para sair para a rua, porque lugar de evangelista é na rua, não tem jeito, entendeu? Não é trancado, é na rua. E agora a gente já saiu para a rua, a gente já tá fazendo muitas coisas. Vocês podem ficar tranquilo e que ainda bem que tá gravado isso aqui. Cobra Sol e Campinas vai ficar sabendo do nome da nossa loja muito rápido, porque a gente tá preparando umas loucuras muito doidas ali para fazer na região inteira. A loucura a gente gosta, é que a gente vai. E a gente tá vamos fazer bastante evangelismo, estamos fazendo algumas ações também, vamos fazer algumas ações só pra você ter uma noção, a próxima ação agora, depois dos pais, nós vamos colocar uma arara com umas 200, 300 camisetas e todo o lucro dessas camisetas vai ser para ajudar uma família carente em São José. A gente não sabe ainda com essa família, estamos orando para que Deus... Mas esse é o nosso propósito, entendeu? Esse é o nosso propósito e eu falo, Deus, se não for para isso... Não é só um negócio e a gente não quer, entendeu? A gente quer um negócio com propósito. E é isso que a gente tem orado muito e Deus tem feito. Graças a Deus. Amém, Diogo. Deus vai te honrar, cara. Eu sempre vejo que... Falei isso para muitas pessoas aqui, repito para ti. Toda vez que a pessoa, mesmo que não seja capaz, decide obedecer, Deus faz o que tem que fazer. Amém. Então, parabéns, cara. Louva a Deus pela tua vida, pela tua família, né? Porque se tu não tá sozinho nessa missão... Não, tem uma esposa, claro. Teus filhos estão juntos, vivem isso, né? Sim. Vivem essa paixão que tu tem aí. E, cara, Deus é que sabe o que ainda tem por vir, né? Verdade. Deus é que sabe. Amém. Ivan, quer fechar pra gente? Fecho. Diogo, primeiro te agradecer por ter vindo, cara, por ter compartilhado tudo isso que tu trouxe pra nós, quanta coisa maravilhosa que Deus tá fazendo através de ti, através de vocês, né? Através da marca também, da Paz. Sim. Quanta coisa que a gente pôde ver aqui e quantas que vão ficar ainda pro próximo. Né? Sim. Então já dá até pra... A gente não falou de nenhuma das missões ainda, né? A gente pode falar das missões. Agora a gente foi pro Marajó, no final do ano a gente volta pro Marajó de novo. Vamos ficar todos os 10 primeiros dias do ano, a gente fica em missões, né? A gente vai lá. Não, então faz o seguinte, Diogo, a gente fecha esse podcast, tu troca de camiseta e a gente já grava o próximo aí. Tô brincando, gente, tô brincando, gente. A gente marca o dia outro dia. Vou sugar o homem. Obrigado, Diogo. Deus te abençoe, cara. Amém. Deus te abençoe. E você que está aí nos vendo, que achou esse conteúdo relevante, você que trabalha em alguma escola e está tendo esse tipo de problema, você que pode não falar com a boca, mas mostrar no seu coração, no seu corpo, a mensagem de Cristo,
tem algo a compartilhar aqui. Não esqueça, compartilhe esse conteúdo e Deus te abençoe. Tá? Amém. Valeu, obrigado.